Vamos meditar no texto que se encontra em Matitiarro, no livro escrito por Matitiarro, que nas Bíblias foi colocado Mateus, capítulo 13. Vamos ler inicialmente do versículo 24 ao 30. Matitiarro 13, versículos 24 ao 30. Então, é a nossa leitura inicial. Trata-se aí da parábola, alegoria, ou como diz a palavra no hebraico, mashal, proferido pelo Senhor Yeshua a respeito do campo em que foi semeado o trigo pelo Senhor do campo e posteriormente o inimigo semeou uma semente má e cresceu então um joio. Vamos então meditar neste texto. E o título da mensagem que eu pensei, é um título que sugere aí o enfoque da nossa meditação, é Parece, mas não é. Parece, mas não é. Vamos meditar aqui e compreender então essa lição dada pelo Senhor Yeshua. Vamos ler responsivamente. Propôs-lhe outro machal, dizendo: o reino do Shamaim é semelhante a um varão que semeia boa semente no seu campo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Então a leitura inicial até aí é só a parábola mesmo. E vamos meditar também na explicação dessa parábola, que é feita do versículo 36 até o 43. Então os irmãos já podem registrar aí que texto base é esse que nós lemos e também a explicação, que vai do versículo 36 ao 43. E aqui temos vários elementos que o Senhor Yeshua vai colocando nessa parábola, e algo que me chamou a atenção nesse capítulo é que Matitiarro ele agrupou diversas parábolas do Senhor Yeshua a respeito de semente, de plantação, de resultado de uma semeadura. Ele vai falar a parábola que é conhecida como a parábola do semeador, em que ele vai dar um enfoque mais no solo, onde vai cair a semente. E o efeito de acordo com o local onde cai a semente. As consequências, a importância de ter um coração preparado para receber a palavra de Elohim, para que o efeito esperado seja produzido naquele ser, naquela vida. E ele traz essa parábola aqui também, que fala do trigo e do joio, do campo de Elohim. E logo a seguir ele vai falar também do grão de mostarda. É isso, ele fala que no versículo 31, a partir do versículo 31, ele vai falar sobre o grão de mostarda, que também vai falar a respeito da questão, de ser um grão tão pequeno, mas que quando você vê a produção, se torna uma grande hortaliça. Então, cada uma dessas parábolas traz o seu enfoque na questão dos efeitos de uma boa, de uma má semeadura, do solo, da semente em si. Mas vamos aqui nos ater à parábola
a respeito deste campo onde foi semeado o joio e o trigo. No versículo 24, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que o Senhor está falando, trazendo essa parábola para fazer uma comparação com o reino do céu, o reino do Shammai, o reino que é de cima, o reino que é de onde está o trono de Elohim. Então ele fala assim, o reino do Shammai é semelhante a um varão que semeia boa semente no seu campo. E eu escrevi assim, qual é a semente que é semeada no reino do Shammai? A gente sabe que a semente que é semeada pelo Senhor é a semente da verdade, é a semente da justiça, da pureza, do amor, da bondade, do shalom, que vai produzir o fruto do Espírito, que Shaul fala aos Gálatas, capítulo 5. A semente de Satã vai produzir o fruto da carne, que são os frutos também ali descritos por Shaul. Então a semente no reino do Shammai, no reino do Senhor, no reino de Elohim, é a palavra de Elohim. E essa palavra de Elohim vai produzir filhos para Elohim, nascidos de cima, nascidos do alto. A gente vai ver a explicação dessa parábola e vai compreender melhor. Mas eu quero aqui ler o texto da primeira carta de Quefá, e aparece aí também Pedro, primeira carta de Quefá, capítulo 1, 2 versículos 22 e 23. Primeira carta de Quefá, capítulo 1, versículos 22 e 23. Diz assim, depois que purificastes vossas almas para obedecer à verdade, por meio do sopro, e para amar cada um ao seu irmão, não com lábios de engano, fortalecei-vos e amai vossos irmãos com integridade de coração, como varões que foram paridos novamente, não de semente da mentira, mas antes de fonte firme na palavra de Elohim, que é viva e estável pela eternidade. Então, essa palavra aqui de Quefá mostra que a semente que é de Elohim, ela produz filhos para Elohim, que em contraste com a semente que produz filhos para as trevas, né, essa semente é a semente da mentira. Ele fala aqui no versículo 23. Nós não fomos paridos da semente da mentira, mas antes da fonte firme na palavra de Elohim, ou seja, que é a palavra da verdade, que é viva e estável pela eternidade. Então, esse texto aqui já traz essa clareza para nós de que a palavra de Elohim vai produzir em nós o caráter de Elohim e vamos poder viver como filhos de Elohim. A palavra de Satã, que é a palavra da mentira, palavra de engano, palavra de destruição, não vai produzir filhos para Elohim. Então vamos guardar já esse elemento aí que é a questão da semente que foi semeada. Ele diz, um varão que semeia boa semente no seu campo. Então o varão, obviamente, que está trabalhando ali como um agricultor, ele não vai querer, sabendo que a semente é má, que vai produzir mal ao seu campo, ele não vai semear aquela semente. Então ele semeou a boa semente. E eu escrevi aqui, de quem é o campo? Outra pergunta. A primeira pergunta é, qual é a semente do reino do Shammai? Porque aqui está falando que esse varão, que é o dono do campo, semeou a boa semente. Que boa semente é essa? Palavra de Elohim, que vai produzir filhos para Elohim. De quem é o campo? E aí, aqui também, novamente na mesma frase, um varão que semeia a boa semente no seu campo. Então, esse campo pertence a quem? O varão que semeou a boa semente. Depois vai vir o inimigo e vai semear a má semente, a semente de destruição, para confundir, para enganar. Mas ele é o dono do campo? Não. Ele é um inimigo, é um adversário, uma pessoa que quer o mal.
Às vezes que quer competir com aquele dono do campo, quer assumir o lugar do dono do campo, quer se apoderar do que é dele, e aí ele faz esse tipo de trabalho. Versículo 25, prosseguindo aqui. Então, semeou a boa semente no seu campo, mas dormindo os varões, veio o seu inimigo e fez o quê? Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então ele chegou lá enquanto estava todo mundo dormindo e saiu jogando semente. Eis que o semeador saiu a semear. Só que esse semeador aqui não é o semeador da palavra de Elohim. Ele também vai jogando. Onde tiver brecha para entrar a semente dele, a semente vai entrar e vai produzir alguma coisa. Quem tiver com o coração receptivo a essa semente má, vai ser prejudicado. Mas aquele coração que rejeitar essa semente maligna, não vai deixar crescer nenhuma erva daninha. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui nesse versículo 25 é o que o inimigo precisou esperar, qual foi a oportunidade que ele aproveitou para fazer a semeadura dele da semente má. Eu fiz a pergunta aqui: quando o inimigo consegue plantar o mal sem que ninguém perceba? A expressão que está aqui, mas dormindo os varões, veio o seu inimigo. Então, quando os varões não estavam prestando atenção no campo. É claro que se você quer guardar o seu campo, você vai ter que fazer ali o revezamento dos vigias, sentinelas, né, para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas o fato é que os varões que estavam ali cuidando do campo, eles estavam, nesse momento, dormindo, desatentos. E aí, a semeadura maligna penetrou. Então, é algo para nós refletirmos também. Não podemos dormir enquanto trabalhamos para o Senhor, porque Satã, ele está de redor para lançar a semente dele para causar estrago. E aí a resposta é que quando o inimigo consegue plantar o mal sem que ninguém perceba, quando a pessoa está desatenta, quando está dormindo. E vamos voltar novamente à carta de Quefá, a primeira carta de Quefá, que aparece aí Pedro, agora no capítulo 5, versículo 8. Que contém esse trecho que eu citei, né, que Satã está ao derredor, procurando uma oportunidade, uma brecha. E quando ele percebe que você está desatento, ele semeia e você nem percebe que foi uma semeadura de Satã. Aí começam a vir os efeitos, né? Uma inquietação, uma irritação, a falta de emuná, o medo, o estremecimento. O que aconteceu? Foi aquela conversa, né? Foi aquela imagem, foi aquela notícia. Não percebeu que aquilo ali era Satã tentando fazer a sua mente se afastar do que é de cima, do reino, do Shammai, para pensar nas coisas que são do mundo. Porque o mundo é só confusão. E se a gente for se guiar pelo que o mundo transmite, cuja fonte é da fonte do mentiroso, do enganador, do destruidor, a gente também vai ficar em maus lençóis, como diz a expressão. Então temos que estar bem vigilantes. E Quefá diz assim: despertai, guardai-vos muito, porque o Satã, que vos atormenta, espreita como um leão que ruge e busca ao que tragar. E aí ele continua no 9. Né? Porém, resisti firmes na emuná, ou firmes na confiança da palavra de Elohim, para resistir a Satã. Porque ele é o ladrão também da palavra. Lembra lá da parábola do semeador? A semente caiu na beira do caminho? O Senhor Yeshua comparou esse caso aí a quem? Aquele que ouve a palavra, mas Satã vem e rouba a palavra.
Ou seja, a semente até caiu ali. Mas Satã pegou a semente para que ela não penetrasse, não produzisse. Assim é também, se nós não aplicarmos a palavra de Elohim à nossa vida, fica só uma palavra no intelecto e ela não vai trazer o benefício que Elohim quer que nós tenhamos. E Satã vai roubar a palavra e colocar dele. Ele não vai deixar vazio. Voltando lá para o versículo 25. Então fica aqui essa reflexão. Dormindo os varões, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E aí se retirou. Quando eles vão acordar, no versículo 26, né, quer dizer, no versículo 27, eles vão estranhar. Vão estranhar. Mas, eu falei quando eles acordaram, né? Na verdade, eles não vão estranhar quando acordaram. Né? Eles vão estranhar quando acordaram, digamos, perceberam que havia algo estranho ali. Quando eles acordaram do sono, depois estavam dormindo, acordaram. Eles não perceberam logo de cara. No versículo 26 diz assim: quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então isso aqui é algo também para a nossa reflexão. Muitas vezes, quando aparece o mal, já passou um tempo desde que a fonte daquele mal foi lançada. E aí, se não tivermos o discernimento da parte de Elohim, como vamos saber ao que está associado aquele mal que está acontecendo? Aí eu tenho que parar e pensar, rever os meus caminhos, olhar onde foi que eu errei, onde é que eu falhei, o que eu ouvi, qual a influência eu recebi para chegar nesse ponto aqui. Porque agora apareceu. Mas apareceu depois de quê? De um tempo. Porque não é assim, você lança a semente no solo e amanhã já está lá a árvore. Tem que ter paciência, o tempo vai passando, e aí muito tempo depois vai surgir o efeito, a consequência daquilo. Então é algo que eu quero também chamar a atenção aqui. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Eu escrevi assim: conforme o tempo passa, a diferença fica cada vez mais evidente. E aí eu trago aqui um conhecimento adicional sobre essa questão do joio e do trigo. Por que o Senhor Yeshua usou esses dois tipos de produção? O joio e o trigo são bastante semelhantes e apresentam diferença somente na fase adulta. Então, os irmãos, é bom que os irmãos pesquisem sobre isso, né, sobre a questão do joio, porque até hoje isso é uma questão que exige cuidado do agricultor. Né, porque quando estão num raminho ali, parece que é tudo igual, parece que é tudo a mesma coisa. E você só vai ver, de fato, a diferença quando surgir a espiga. Porque a espiga do trigo e a espiga do joio são realmente diferentes. E aí você tem que aprender a discernir qual é a espiga do trigo e qual é a espiga do joio. Porque se você não souber, aí também não adianta. São diferentes. Mas o que aconteceu aqui? Uma mutação? Vai ficar como os loucos aí, né? A evolução. Surgiu uma nova espécie. O trigo cruzou com o trigo aqui e surgiu. Não é nada disso. O inimigo semeou e você não percebeu. Né? Eu escrevi aqui, o trigo e o joio são bastante semelhantes enquanto estão crescendo. Só vão apresentar diferenças visíveis, perceptíveis na fase adulta. E a principal diferença é a espiga. Em outras palavras, o fruto. Você está olhando para duas pessoas sentadas no mesmo lugar, frequentando o mesmo salão, cantando o mesmo hino, lendo a mesma Bíblia, ou orando juntos. Mas como é que você vai saber se aquelas duas pessoas de fato estão em unidade, são filhos de Elohim, se ambos são filhos de Satã, ou se são um luz e o outro trevas? Temos que aprender a discernir, fazer a diferença. Porque no exterior, ambos são humanos. Então, em termos de físico, externamente nos parecemos. Viemos da mesma fonte.
Mas não é assim que a gente vai discernir quem é joio e quem é trigo. Eu preciso saber qual foi a semente que gerou aquilo. Conhecendo a palavra de Elohim, eu vou saber. A palavra de Elohim vai gerar isso aqui. A palavra de Satã vai gerar essa outra coisa. E aí eu vou comparar. Bom, essa pessoa está parecendo mais com essa árvore aqui do que com a árvore da outra semente. Mas exige conhecimento. A principal diferença é a espiga, ou seja, o fruto. E aí eu quero trazer o texto de Matitiarro 7, quando o Senhor Yeshua traz um ensinamento sobre essa questão do fruto, conhecer a árvore pelo fruto. Matitiarro, parece aí Mateus, nas Bíblias em português, capítulo 7, versículos 15 a 20. Mais uma vez o Senhor Yeshua falando, ensinando, e diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos transmissores, ou seja, falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então percebam que eles vêm disfarçados para fazer parecer que são. Assim como o inimigo ele não lançou qualquer semente no campo, ele podia ter lançado uma semente de laranja. Aí quando começasse a brotar, já ia ficar na cara, né? Não, peraí, isso aqui não é trigo, isso aqui é laranja. Mas não, você percebe que a intenção dele, quando ele semeia uma semente que vai produzir algo que parece, mas não é trigo. Assim também aqui o Senhor Yeshua está advertindo. Eles vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Como é que eu vou discernir isso? Que ele é um lobo por dentro. Se por fora, parece uma ovelha. Versículo 16, leiam os irmãos. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se Então está aí o segredo. Por seus frutos os conhecereis. Cada árvore vai dar o fruto segundo a sua espécie. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, mas a árvore má, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, aqui o Senhor Yeshua está ensinando. Pelo fruto eu conheço se a árvore é boa ou má. Mas ali na questão do trigo e do joio ainda tem um detalhe a mais. Os frutos, eles se parecem. E aí como é que eu vou distinguir? A distinção, em termos de trigo e joio, você percebe pela coloração, até pelo ângulo em que a espiga ela surge em relação ao trigo. Aí qual é o ângulo do trigo? Qual é o ângulo do joio? O agricultor experimentado ele vai discernir. Então aqui estamos falando de discernir a diferença. Aquilo que parece, mas não é. Outro ponto aqui nesse versículo 26, do texto base, Matitiarro 13. A erva cresceu e frutificou, então apareceu também o joio. A diferença ainda não é clara para os do mundo. Aqui se referindo ao filhos de Elohim e filhos de Satã. Ainda não é claro para eles quem somos, se existe diferença ou não. Quando a gente está lá no nosso ambiente de trabalho, nós estamos prestando o nosso serviço. Quando estamos na escola, numa instituição de ensino, estamos lá estudando, fazendo as mesmas provas. Mas o que vai diferenciar um do outro? Como nós lemos, é a produção. O que sai dessa pessoa, da sua boca, as suas ações, estão de acordo com que parâmetro? O do Shamaim, de Elohim, ou das trevas, de Satã? Externamente, parece tudo a mesma coisa.
Mas, diante de Elohim, não há confusão. A diferença ainda não é clara para os do mundo, porque eles não têm o sopro da verdade. O Senhor Yeshua disse que o sopro da verdade seria dado aos seus servos, mas não ao mundo. O mundo não pode receber o sopro da verdade. Então, qual é o sopro que opera no mundo? O sopro da mentira, do engano. Vamos ler aqui, ou registrar esses dois textos que eu separei. Primeira carta de Yohanan, conhecido em português como João. Primeira carta de Yohanan, capítulo 3, versículo 2. Em que Yohanan lembra aos irmãos que nós não temos que ficar preocupados se o mundo não nos reconhece. Se o mundo acha que, inclusive, nós somos inferiores, indignos, escória, porque Elohim, ele conhece o seu trigo. Elohim conhece a sua semente. Ele sabe o que esperar dessa semente. Estão todos ali no campo, compartilhando o mesmo espaço. A aparência exterior também parece, mas o Senhor conhece o que está dentro. E nós, como é que vamos conhecer o que está dentro? Através da produção de cada um. E Yohanan diz assim: amados, agora somos filhos de Elohim. Somos filhos de Elohim. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E o outro texto relacionado a essa questão do sopro da verdade é o de Yohanan 14, 17. Os irmãos estudiosos da Escritura já conhecem bem esse texto, mas quero mencionar para registro, poderem meditar depois nesse mesmo assunto. O sopro da verdade que o mundo não pode receber. É o que o Senhor Yeshua vai rogar ao Pai para que esteja conosco. Porque não vê o sopro da verdade, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o sopro da verdade, que vai semear a verdade para que cada vez mais cresçamos e nos assemelhemos ao Elohim vivo, Elohim perfeito. Vamos voltar ao nosso texto inicial. Estávamos aqui no versículo 26 do capítulo 13. Então, eles perceberam que o joio estava ali, depois que o joio cresceu e frutificou. A gente aprende que o campo aqui é o mundo. O Senhor, ele não semeou um Adão desobediente, impuro, maligno, mentiroso. Ele fez o homem, o Adão, reto. Mas, ao aceitar a semeadura de Satã nele, a semeadura da serpente, Adão, ele deixou de ser trigo, virou joio. E aí, desde então, começa a guerra das duas humanidades, do trigo e do joio. Estão crescendo juntos, trigo se multiplicando, joio se multiplicando. Mas o Senhor está dando tempo para que aqueles que são joio e queiram se tornar trigo, recebam a semeadura boa. Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Elohim semeou boa semente, fez o Adão bom. Por que então tem joio, tem essa coisa aí terrível que é o mundo? Por que o mundo se tornou isso? Eu escrevi assim: porque eles disseram que joio era uma coisa má. Eu já expliquei para os irmãos, né? O joio é uma erva daninha que consome os recursos do cultivo do trigo. Então, não é só o problema de você confundir uma coisa com a outra. É porque o joio, se você deixar ele crescer e frutificar ali e se multiplicar, ele vai matar o trigo. Porque o joio ele precisa também dos recursos do solo para crescer.
As raízes dele também pegam os mesmos recursos que o terreno ali, o solo onde está o trigo. Só que ele é um exterminador. E vai consumir os recursos e o trigo vai morrer. Então, por isso que é uma semente má, uma produção má. O joio pode ser tóxico ao ser humano. Então, você vai ali se aproximando do joio, pensando que é trigo, e falando, deixa eu comer aqui desse fruto. Vai se intoxicar. Então, o perigo de você estar se confundindo o joio com o trigo. E o terceiro ponto, o joio se confunde com o trigo durante o seu crescimento. Por isso é chamado também de falso trigo. Então são detalhes que enriquecem o nosso entendimento deste ensinamento do Senhor Yeshua. O Senhor Yeshua era especialista em sementes, em agricultura. Versículo 28. Eles perguntaram o que aconteceu, por que não semeou trigo? O que aconteceu para surgir esse joio? E aí o Senhor vai explicar. Um inimigo é quem fez isso. E os servos vão perguntar, queremos que vamos arrancá-lo? Aí vem aqui outro momento de reflexão. No versículo 29, o Senhor vai responder, não. Para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. E eu escrevi assim, por que não podia arrancar o joio logo? Não é ruim? Não vai consumir os recursos, não vai matar o trigo? Nota-se que eles já tinham percebido que havia joio, porque já tinha crescido e frutificado. Aí eles se deram conta, o que aconteceu? O inimigo veio e semeou, porque não fui eu que semeei. Elohim não semeou o mal, como o engraçadinho que quer dizer que o mal existe porque Elohim não criou todas as coisas. Então ele criou o mal também. Então, Elohim, ele é bom e só faz o bem. Todas as coisas que ele cria são boas, de excelência. Só que ele dotou o ser humano, seus mensageiros, de capacidade de decidir se vão cooperar com ele ou não. E aí o mal é justamente quando a pessoa decide não cooperar com Elohim, seguir o seu próprio caminho. Aí tudo se torna mal. Então Elohim não fez o mal. As pessoas é que se tornam mais quando deixam de viver segundo a bondade de Elohim. Então, nota-se que eles já tinham percebido que havia joio, mas talvez ainda houvesse algumas mudas camufladas. Quando eles fossem arrancar o joio, ia vir trigo junto. Ou então, podia ser que tivesse numa fase de desenvolvimento tal que ainda não dava para perceber o que era o quê. E aí ele arranca trigo como se fosse joio. E para não acontecer isso, o Senhor fala, não, vamos esperar um pouco mais, para que quando chegar o momento da colheita, tiverem já todos amadurecidos, fique clara a diferença. E aí o Senhor Yeshua fala em outra ocasião, né? Porventura, quando o filho do Adão vier, achará emuná na Eretz? Vai achar alguém debruçado sobre a palavra de Elohim, buscando Elohim para conhecê-lo e agradá-lo? Ou vai estar todo mundo no oba-oba, né? Cada um buscando um mestre segundo o seu agrado? Então o Senhor, ele diz, aguarda, no momento da ceifa a gente vai fazer a separação. Mas isso aqui é o mundo. Se você se enganar com aqueles que dizem que o campo aqui, que o joio e o trigo estão no reino de Elohim, na sua assembleia, no corpo de Yeshua, aí se perde. Mas o mundo onde nós vivemos aqui, este campo físico, o Senhor permite. E aqueles que são joio vão crescendo, vão se multiplicando, florescendo, mas vai chegar a hora que o Senhor ele vai separar. E eu escrevi assim, às vezes achamos que a solução
é matar todos os desobedientes de uma vez. Mas não temos a visão completa como Elohim, para discernirmos se ainda há algum que possa ser salvo, ou se mesmo nós precisamos ser refinados. Porque ele arranca todo mundo, mas o Senhor ele é longânimo. E ele dá o tempo que é suficiente para que cada um se decida. Aí eu falo, mas e quando chegar o momento final vai ter bebê. E o Senhor vai arrancar também. Mas ele é soberano, não se esqueça disso. Ele sabe de todas as coisas. E às vezes a gente pensa, Senhor, por que o Senhor não arranca esse monte de gente ruim logo de uma vez? Não faz a limpa, varre tudo. O mundo não é do Senhor, a Eretz não é do Senhor. Ele não criou para ser tudo aqui uma habitação de justiça para a glória dele. Por que ele permite tantas atrocidades acontecerem? Não nos esqueçamos que nós também estamos aqui numa fase, num momento de aprendizado, de preparação. E ele usa muitas vezes esses joios para testar a nossa robustez. Você vai se deixar consumir? Vai deixar que o joio leve os recursos, a vida que há em você? Ou você vai se fortalecer e continuar produzindo o trigo que o Senhor quer? Momentos de teste para nós. Então Elohim, ele determinou um tempo em que com justiça há de julgar o mundo. E eu escrevi ainda mais aqui. Lembrar do caso em que Aruvali não expulsou de uma vez só as nações condenadas lá de Quená. Lembra quando ele disse ao povo para entrar na possessão deles, prometida a Abraão, Isaac e Jacó? Ele disse para eles irem conquistando aos poucos, por diversas razões. Por conta de preparo para a guerra, né, e se ia adquirindo experiência, por conta das feras, porque se esvaziasse aquele território de uma vez, eles não iam ter tempo de ocupar, né, antes das feras do campo. Então tudo o Senhor ele sabe de tudo. O que vai acontecer no futuro, as pessoas que estão envolvidas. Às vezes a gente pensa numa solução simples. Não é justo. Sim, é justo. Mas é o que Elohim quer nesse momento? Agora é o momento de aplicar esta sentença? Ou o Senhor está fazendo uma obra que a gente não consegue alcançar? Então tudo isso é aprendizado. Então aqueles servos perguntaram ao Senhor, quer que arranque agora? O Senhor falou, não, espera. Por ocasião da ceifa, nós vamos fazer a separação. E aí a gente chega no versículo 30. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, escolhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Então, amados, suportemos com paciência, com confiança, porque chegará a hora em que Elohim vai fazer a diferenciação. Mas agora, qual deve ser o nosso cuidado? Eu devo aprender sobre a natureza da semente que vem de Elohim, a semente de Satã, qual é a produção de cada semente, para que eu não me confunda. Porque muita gente se confunde com palavras de lisonjas, palavras que parecem ser de uma pessoa temente a Elohim, mas não são. E a gente vai lá para a parte em que o Senhor Yeshua dá a explicação para os discípulos sobre esta parábola. Porque, por enquanto, aqui eu estou explicando com base naquilo que a gente já conhece, dos elementos que despertam para nós essa reflexão. Mas vamos ver mais alguns detalhes aqui. No versículo 36, diz assim, então, tendo despedido a multidão, foi Yeshua para casa. E chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo, explica-nos o machal do joio do campo. O Senhor Yeshua, quando disse aquela parábola, ele disse aquela parábola para uma multidão.
Mas quantos ficaram para perguntar o que significava? Ouve o Senhor Yeshua falar que ele está comparando ao reino do Shamaim, o reino do céu. E quem for joio vai ser ajuntado para ser queimado. E quem for trigo vai ser ajuntado no celeiro do Senhor. Aquele povo sabia desse problema que o joio representa. Criar essa confusão com o trigo. Mas ninguém parou para perguntar, Senhor, como eu faço para saber se eu sou trigo ou sou joio? A multidão, ele despediu a multidão, ela foi embora, e o Senhor Yeshua foi para casa. Em casa, os discípulos perguntaram para ele. Eu escrevi assim, quem não quer ser lançado no fogo deve aprender a ser trigo, e não ser confundido com joio. Quantos foram ao Senhor Yeshua para entender o ensinamento? A multidão foi embora. Achando que era trigo, né? Eu sou trigo. Meu sangue é o sangue de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sigo a tradição do sangue puro, da linhagem santa. Era assim que eles pensavam. As demais nações é que são joio. Os gentios são joio. Aí cada um tem o seu pensamento. Assim como hoje também se ensina por aí que o joio é aquela pessoa que está ali no meio da congregação, também participando de tudo, né? Sendo chamado de irmão, é shalom, é a paz do Senhor. E as pessoas não discernem. Não, aqui o Senhor ele não diz assim, o joio, não, deixa aí o joio, porque vamos ter amor, né? Não, ele está dizendo isso. Vai ser destruído, mas no seu tempo determinado. Versículo 37. Ele respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do Adão. Né? Então, aí aparece homem, é o filho do Adão, ou seja, é o filho de humano. O Senhor Yeshua que nasceu também como um descendente de Adão, sendo filho de Elohim, pelo sopro sagrado, mas recebeu um corpo vindo da semente do Adão. No caso da mulher, Miriam. E eu escrevi assim, Yeshua semeia a boa semente, que produz vida e verdade. Ele semeia essa boa semente no mundo. Mas Satã semeia a má semente, que é a semente que produz morte e mentira. A gente tem o Senhor Yeshua falando sobre esse caráter de Satã ser mentiroso, em Yohanan 8, 44. Quando a gente está naquele embate com os Yehudim, que achavam que eram trigo, né? Os Yehudim que achavam que eram trigo. E aí o Senhor Yeshua vai mostrar para eles que eles não são trigo. Pelo fruto que eles estão produzindo, rejeitando o ungido, eles não são trigo. E aqui em Yohanan, aparece aí João, capítulo 8, 44, o Senhor Yeshua finaliza esse discurso, esse diálogo com eles, né, que eles dizem uma coisa e o Senhor Yeshua enquadra. Não, nós não somos bastardos, somos descendentes de Abraão, o pai da fé. E o Senhor Yeshua vai dizer, enquadrá-los. Aí finalmente chega, nós somos filhos de Elohim. E o Senhor Yeshua vai enquadrá-lo. Aí depois que acabou o enquadramento ali, Elohim, e agora? Somos filhos de quê? Nós já falamos de Abraão, filho de Elohim, não sobrou mais nada. O Senhor Yeshua não deixou a gente ser filho de ninguém. E aí o Senhor Yeshua, não, vocês são filhos de alguém. Calma aí. Vós tendes por pai a Satã, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, ou seja, ele é um promotor da morte. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou mentiroso e pai dos mentirosos, né? Que é aqui de todo que mente. Mentiroso e pai de todo que mente. Então, a pessoa mentiu, a gente já sabe de quem essa pessoa é. E Risaion, último livro aí da Escritura, bem conhecido como Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, vai falar
também de Satã. O que ele faz com o mundo inteiro? Então ele vai semeando. Como eu disse, o semeador sai a semear. E onde ele encontrar a semente batendo um solo aberto aí para essa semente maligna, ele vai promover essa destruição. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Adversário e Satã, que engana todo mundo. Foi precipitado na Eretz, na terra, e os seus mensageiros foram lançados com ele. Então ele engana todo o mundo. Então, daí essa figura que o Senhor usa do joio, né? Porque o objetivo é enganar, é fazer parecer para que todo mundo, estamos todo mundo junto aqui, todo mundo indo para o céu. Mas o Senhor conhece os seus. E nós devemos conhecer os que são dele também. Aqui no versículo 38, o campo é o mundo, como já havíamos dito. O mundo pertence a Yahová. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. E eu escrevi assim, o campo não é a comunidade de Yeshua, não é o corpo de Yeshua. Pelo contrário, neste grande campo que é o mundo, há pessoas que pertencem a essa unidade com o Senhor Yeshua, e há aqueles que pertencem à unidade com Satã. Representados aqui o primeiro como trigo, e os últimos como joio. Embora estejam compartilhando o mesmo espaço, estamos todos aqui pisando no mesmo solo, que pertence a Elohim, os filhos do maligno não têm espaço no reino do Shamayim. Então essa é a diferença. Eles estão no mundo aqui compartilhando o mesmo espaço, tendo as mesmas oportunidades, mas eles não serão recolhidos ao celeiro de Elohim. Não farão parte do seu reino. Então isso aqui é claro, né? Não podemos confundir. E o reino de Yeshua já está vigente. Por que o campo aqui é o mundo? A gente leu lá no início da parábola que quem é o dono do campo? É o que semeia a boa semente. Então o joio, ele não deveria estar no mundo. Ele não tem direito a estar no mundo. Mas o Senhor, na sua misericórdia e longanimidade, ele quer dar a oportunidade que todos venham se tornar trigo. Deixar que a semente da vida produza esse trigo. Vamos ler alguns textos aqui que mostram que o reino de Yeshua está vigente. Matitiarro 28, 18. Logo ali nos momentos finais de interação com seus discípulos aqui na Eretz, antes de subir para junto do Pai, o Senhor Yeshua diz assim, aproximou-se Yeshua e falou a eles dizendo, foi dado para mim todo o domínio no céu e na terra, no Shamayim e na Eretz. Então todo o domínio pertence ao Senhor Yeshua. Então semeou no mundo, Satã semeou no mundo, ele está semeando no que não é dele. Mas é diferente, pelo fato de o mundo pertencer a Elohim, não quer dizer que essa pessoa, esse joio aí, esteja também no reino de Elohim, no corpo de Yeshua. Outro texto aqui, 1 Coríntios 15, 27. Primeira carta de Shaul aos Coríntios, 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, ou seja, o próprio Pai. Então, todas as coisas, exceto o Pai, estão sujeitas ao Senhor Yeshua. Tudo que está no mundo. Então, aquilo que Satã faz para destruir o mundo, destruir a criação de Elohim, né, isso aí o Senhor vai deixando que essa semeadura aconteça, mas tem determinado o momento do fim. Efésios, carta de Shaul aos Efésios, capítulo 1, versículo 22. Aqui vai mostrar a relação desse domínio do Senhor Yeshua também com a sua edá. Efésios, capítulo 1, versículo 22. Diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da edá, da assembleia, da sua comunidade. Então o Senhor,
ele está acima de tudo e de todos, mas ele é o cabeça da Edá. O joio, ele está no meio desse tudo, todas as coisas. Mas na Edá do Senhor, só está aquele que ele semeou. Aquele que é nascido da semente de Elohim. E por fim, a carta aos Ivrim, capítulo 2, versículos 7 a 9. Ivrim, capítulo 2, versículos 7 a 9. O Senhor Yeshua, ele já foi coroado. Então, o reino dele está vigente. Então, ele faz a semeadura para plantar o que é bom, e Satã está ali tentando confundir com o seu joio. Mas no reino de Elohim não há parte para aqueles que são da semente maligna. Está escrito assim: tu o fizeste um pouco menor do que Elohim, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Ou seja, o mundo ainda não vê o reino do Senhor Yeshua em vigor, que ele está no controle, ele está julgando, que ele está exercendo o domínio com vara de ferro, abatendo a soberba das nações, né? Mas a semeadura ele continua a fazer. Versículo 9. Vivemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Yeshua que fora feito um pouco menor do que Elohim por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Elohim provasse a morte por todos. Voltemos lá ao nosso versículo 38 de Matitiahu 13 e vamos caminhando aqui para o nosso fim da meditação. Versículo 38 diz que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. Mas no final a gente vê que o joio ele vai ser removido. Mas o Senhor também nos ensina a respeito disso. Matitiahu, nesse mesmo livro, Mateus, capítulo 5, versículo 5, quando o Senhor Yeshua está falando das chamadas bem-aventuranças, ele diz assim, Matitiahu 5, 5. Felizes os submissos, ou os mansos, porque eles possuirão a Eretz. Então, por enquanto, aqui neste mundo, estão sendo plantados trigo e joio. Trigo pela semente boa de Elohim e joio pela semente maligna de Satã. Embora pareçam iguais, são bem diferentes aos olhos de Elohim. Mas o fato é que quem permanecerá para sempre na possessão de Elohim serão aqueles que a ele se submetem, que o obedecem, que o servem, que deixam-se moldar pela boa semente, a palavra de Elohim que vem do nosso Senhor Yeshua. Então, amados, fiquemos com essa palavra, reflitamos sobre ela e aprendamos a discernir entre uma coisa e outra, como o Shaul fala, discernindo coisas espirituais, coisas do Espírito, com as coisas do Espírito. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda esse discernimento.